Olá, bem-vindo ao curso de harmonia. Eu sou Edgar Sherman, do site saxofonista.com.br, e eu já tenho um curso aqui que eu fiz há um tempo já sobre leitura rítmica, que o pessoal está gostando muito, é um curso bem grande, mas a leitura rítmica é necessária para todos os instrumentos, mas é mais simples, né? Coisa mais matemática. A harmonia já tem mais opiniões divergentes, né? Aqui a gente vê na internet harmonia tradicional, harmonia funcional, harmonia popular, harmonia erudita, harmonia modal, harmonia jazz. Eu vejo muito pessoal explicando tudo em exemplos. Né? Dá exemplo de uma música, dá exemplo de um acorde, dá exemplo de uma coisa. E eu acho que é melhor embasar o negócio, fazer uma coisa mais mostrando as regras. Aí a gente vai. Acho que vai ser mais rápido, em vez de ficar ensinando para sempre exemplos. E essa é a minha intenção aqui. Essa é a primeira aula. E como a primeira aula, eu tenho que explicar algumas coisas básicas. Eu estava pensando em pular isso, porque é meio chato, mas senão não faz muito sentido. Tem que fazer algumas definições. Então, eu vou começar com a definição de harmonia. Eu peguei essa daqui, eu dei uma editada no livro do Alan Gomes, Harmonia 1, um livro muito bom. É harmonia popular, harmonia funcional, ele faz uma mistura, mas é bem legal, bem completo. Então, definição. Harmonia é o estudo de acordes e da relação entre eles. Melodia são sucessões de notas que obedecem ao sentido musical. A harmonia é a concepção vertical da linguagem musical e a melodia é a concepção horizontal. Então, nesse exemplo que ele dá aí os quadradinhos, que seriam o vertical, né, seria a harmonia, e a melodia é a seta, é a linha que se apoia sobre a harmonia. Ainda há o contraponto, que estuda a combinação de duas ou mais linhas melódicas, no caso são as três setas. O contraponto veio antes do conceito de harmonia. Então a harmonia vem do contraponto, mas o contraponto, se achar que é funcional, se vocês quiserem, eu posso até falar um pouco de contraponto, palestrina, enfim. Mas é uma coisa que hoje em dia é útil para você fazer usar em alguns momentos, um contracanto. Tem várias situações que pode acontecer se for escrever para uma orquestra, onde as linhas são mais importantes, né, ou tão importantes quanto horizontalmente como verticalmente. Mas agora, aqui nesse início, eu vou pelo menos pensar mais em harmonia popular. Então, pode-se dizer que a harmonia é o conjunto de regras relativas à homofonia, estilo de música em que uma parte melódica e acompanhada. A homofonia é exatamente isso, é a melodia acompanhada. Né? Quando você tinha várias melodias ao mesmo tempo, contraponto, mas as melodias tinham todas a mesma importância, não tinha nenhuma que era a principal, ou poderiam trocar de funções, né? Todas eram vistas como melodias principais. A harmonia é vista às vezes como sendo oposto do contraponto, porém a maior parte da escrita contrapontística, principalmente a do século 1600-1900, é governada pela progressão harmônica, ao passo que da mesma maneira a harmonia se preocupa com o movimento das vozes individuais. Sim, depois que já se desenvolveu o conceito de harmonia, o Bach, por exemplo, fazia contrapontos, né, fugas e tudo, cânons, e já pensava harmonicamente, apesar de ele escrever uma forma contrapontística. Então a gente tem um pensamento, mesmo hoje em dia, a gente tem um pensamento horizontal também, né? É importante as vozes terem um sentido musical, mas elas não são independentes, muitas vezes elas estão em função da harmonia, né? Aí tem uma história aqui da harmonia, da homofonia. Aqui ele vai explicar a música ocidental, música tonal, né? Aí quando evoluiu do barroco para o romantismo, as harmonias foram se tornando mais complexas. Daí vai chegar na música do século XX, que daí ele dá exemplo de Debussy, que foi uma grande mudança na música, né? Bartók, Wagner, outros caras, Stravinsky, até chegar no abandono do tonalismo, no Schoenberg, né? E no jazz teve movimentos semelhantes, uma evolução harmônica muito grande. Aqui ele fala do Villa-Lobos, mas Villa-Lobos, eu não diria que ele abandonou o tonalismo, ele ainda está numa harmonia romântica, né? Romantismo. Ele cita aqui
Hermeto Pascoal e Gilberto Monte com a música moderna, né? Concreta, ele fala das outras evoluções da música, né? Eletrônica, concreta, pós-serial, espacial, minimalista, nenhum desses movimentos representa um estilo. São meras experiências, muitas vezes isoladas, restritas ao seu autor. Porém, tudo isso é um processo muito novo em desenvolvimento, com um grande obstáculo de aceitação, em nossa forte raiz na música tonal romântica do século XIX, base da música comercialmente difundida em massa hoje, que é o que a gente vai estudar. A harmonia tonal, que começa lá no 1600, as fundações do acorde e tudo, até hoje, mas sem entrar pro serialismo, essas vertentes mais modernas, né? Que na verdade já perdem o senso harmônico, ou bitonal, ou serial, ou atonal, né? Não vamos. Em algum momento posso até falar um pouco disso, mas o conceito aqui é mais básico. Outra coisa que ele fala que eu acho legal: a harmonia é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do músico em qualquer área de atuação, pode ser estudada separadamente por questões de entendimento, porém é imprescindível seu relacionamento com a melodia, pois tudo depende desta. Sim, na música popular, né, realmente a harmonia está em função de apoiar uma melodia. Você pode esquecer disso, senão você pode fazer mil coisas, mas se não ficar claro, ela tá para dar uma força, um apoio à melodia, né? Isso é um conceito de música popular, né? O seu domínio, além de abrir um leque de possibilidades para harmonizações, reharmonizações diversas, é a base de qualquer linha de composição, arranjo e improvisação. Essa é de grande ajuda nas transcrições, execuções, possibilita ainda analisar e entender a música. Bem, isso é para mostrar o porquê de estudar a harmonia, né? Arranjo, composição, improvisação, isso aqui é importante. Porém, um exemplo, uma coisa interessante que ele fala aqui, porém o conhecimento de harmonia também pode ser catastrófico para o músico. Este precisa ter em mente que a música é, antes de tudo, uma arte e não uma ciência exata. Há inúmeras músicas de extremo refinamento compostas por músicos sem nenhum ou quase nenhum conhecimento harmônico. Deve saber usar seus conhecimentos como uma ferramenta de auxílio à sua criatividade, não como um único princípio de tudo. É bom lembrar que nem sempre a harmonia mais complexa são as mais apropriadas. Às vezes o simples soa muito melhor. É fundamental ter bom gosto e bom senso. Porém, ao optar por uma harmonia simples ou complexa, siga na linha de sua escolha. Geralmente é de extremo mau gosto a mistura das duas. Ele está falando para você manter um padrão, né? A harmonia, além de ter uma função de apoiar a melodia, ela tem estilos. Isso eu acho muito importante. Tem coisas que pode ser muito eficiente num estilo que no outro estranho, só estranho. Você pode misturar, fazer a música fusion, né? Fundir estilos e tal. Mas, de modo geral, na prática, a gente vai ver que essa questão dos estilos é um pouco fechada, né? Não é esperado assim. Outra definição de harmonia: na música, a harmonia refere-se à combinação de diferentes notas tocadas ou cantadas simultaneamente. Por isso que é vertical, né? No tempo. Para produzir acordes e progressões de acordes. É a dimensão vertical da música contrastando com a melodia, que é a dimensão horizontal, de notas tocadas em sequência. Em termos mais simples, a harmonia cria a base para a melodia, determina uma direção no discurso com diversas possibilidades de aproximação, afastamento do centro tonal, tensão, relaxamento, mudança do centro tonal. Isso também é importante. A harmonia, ela dá um sentido esperado, né? Então, que você quando você ouve uma música assim popular, né? Você geralmente já sabe onde vai acabar a melodia. A harmonia já indica para você. Às vezes ela justamente indica que vai ter uma resolução ali, uma finalização da fase, e ela não dá. Então ela te engana, ela faz ela frustra a sua expectativa, né? Então, mas isso é uma ferramenta da composição. Então a harmonia, por isso que é importante, você aprendeu, a gente aprendeu, mesmo sem saber música, a gente aprendeu a harmonia de tanto ouvir, a gente espera que algumas coisas aconteçam. E a partir daí você tem uma ferramenta para guiar o ouvinte, né? Ou guiar a música em cima da melodia. Também, além da melodia, né? Formando um conjunto relativamente previsível para o ouvinte dentro dos diversos estilos e características históricas e culturais. E essas previsões, né,
esse sentido da harmonia tem a ver com estilo. No blues tem uma coisa bem clara. Numa música sertaneja, um outro tipo de coisa. No jazz também tem certas sequências de acordes que são típicas, né? E é legal de se aplicar para ficar se você quiser aquela sonoridade, né? Aí ele já vai para os elementos. Acordes são blocos construtor básico da harmonia, formadas por 3 ou mais notas, tocadas juntas. Os acordes podem ser maiores ou menores, diminutos, aumentados, sétimas, etc. E cada um com seu próprio som e caráter distintivo. As progressões de acordes são sequências de acordes que se sucedem ao longo de uma música. A maneira como acordes se movem de um para o outro cria a sensação de fluxo e direção da harmonia. E aqui já entramos no outro assunto importante, que é consonância e dissonância. Consonância refere à combinação de notas que são estáveis, agradáveis e resolvidas. Esse agradáveis é discutível, mas eles são mais simples. Fisicamente, a gente pode pensar que eles representam relações de frequência mais simples, então soam menos complexos. E a dissonância é o contrário, combinações de notas que são tensas e instáveis. Muitas vezes, essas dissonâncias precisam resolver para uma consonância. A interação entre consonantes consonância e dissonância é fundamental para criar interesse e movimento na música. Quer dizer, especialmente na música mais antiga, né? A dissonância sempre tinha que ser preparada e resolvida. Isso que dá aquele som bem acabado, né, da música erudita. Enquanto que depois de Debussy, na música popular, a dissonância é aceita em si mesmo. E às vezes tem algumas que não tem muita dissonância, né? Mas quando não tem essa questão. Então, eu entendo que o jazz, por exemplo, soa um pouco mais sujo. A questão das dissonâncias são colocadas em si. Elas não têm que se resolver, né? Outro conceito importante é de tonalidade. A maioria da música ocidental é baseada numa tonalidade específica, como Dó maior e Lá menor, e que é o sistema de organização de notas de acorde em torno de uma nota central, a tônica. A harmonia define e reforça essa tonalidade. Esse é um conceito que eu falo de um sentido, né? A música vai soando, ela começa na tônica, ou apresenta a tônica, ela vai se afastando e volta à tônica, onde dá uma sensação de resolução, de estabilidade, né? Em suma, a harmonia é um elemento crucial que adiciona riqueza, emoção, estrutura à música, principalmente que as melodias melodias tenham um contexto e as composições se desenvolvam de forma significativa. Aqui tem a definição de que primeira vez definiu acorde, Jean-Philippe Rameau, mas isso aqui não vem ao caso, é um detalhe, teve uma evolução. É importante dizer, tem um contraponto na Idade Média, como está falando, que veio antes, né? Isso aqui é um curso à parte, né? Eu escrevi várias coisas, mas não vou... Palestrina, que depois começou a definir padrões. É muito importante dizer que a harmonia, assim como o contraponto, primeiro vem a música e depois as pessoas montam um sistema, as regras, ou eles verificam o que está sendo feito e falam um padrão. Então tem que ter ideia que isso evolui, né? Isso não tem uma visão de que é uma coisa pronta. É uma coisa que surgiu a partir das composições, não o contrário. Eles não fizeram as composições baseadas na coisa. A harmonia é baseada nas composições. É claro, conforme vão surgindo regras, as pessoas aquilo acaba virando um padrão da academia, né? Especialmente na música erudita, mas depois as pessoas que vão inovando, né? Aí tem que se expandir os conceitos. Mais ou menos assim aconteceu. Agora, então nós vamos começar a ver. Outra questão que vai ser muito importante, vai ser a base aí da harmonia, é os intervalos, né? Então aqui eu peguei esse texto aqui, já peguei de outro texto do Wilson Curia, o livro dele, acho que é Harmonia Prática, eu acho. Mas eu peguei só um trechinho. Vai explicar o que são. O exemplo seguinte ilustra o intervalo melódico. Então aqui é o intervalo harmônico, 2 notas tocadas ao mesmo tempo, né? 2 mínimas. E aqui o intervalo melódico, um depois do outro. O nome do intervalo é determinado contando as linhas e os espaços da nota, inferior até superior,
inclusive, exemplo. Então aqui nós temos a escala do Dó maior, aqui nós Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E depois aqui de novo voltamos no Ré uma oitava acima, Mi, Fá, Sol, Lá. E daí ele vai colocando uma outra nota. Aqui é o uníssono, aqui é a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, nona, a décima primeira, décima segunda, a terceira. Aqui a gente costuma utilizar, né? Pensando que os acordes são que se usa para fazer os acordes, na maioria das vezes, são os ímpares, os intervalos ímpares, né? A terça, a quinta, tônica, terça e quinta, que é 1, 3 e 5, montam um acorde maior ou menor, né? E depois a sétima e as dissonâncias superiores, nona, décima primeira, décima terceira. A décima só se usa mesmo em abertura de piano, porque vai ser chamada como terça, né? E a 12ª é a quinta. Então, o que vai ser usado como dissonância é a nona, 11ª, 13ª. A sétima é uma dissonância bem comum e os outros são partes de baixo do acorde. Esses intervalos aqui são chamados de compostos, quando tem mais de uma oitava, e simples aqui. Importante, então ele também vai explicar aqui, se a nota superior do intervalo estiver contida na escala maior da nota inferior, e for a segunda, terça, sexta ou sétima, o intervalo é chamado de maior. Exemplo, Dó para Ré, uma segunda maior, Dó para Mi, uma terça maior, Dó para Lá, uma sexta maior e Dó para Si, uma sétima maior. Isso porque todas são notas que estão na escala de Dó maior, né? E como a base é Dó, então funciona na escala de Dó maior. E a uníssono, a quarta, a quinta e a oitava são chamadas de justas. Então aqui nós temos a escala maior, vamos ouvir a escala maior. Então aqui a gente ouviu a escala maior e aqui estão os intervalos. A mesma coisa que ele falou antes, né? Eu vou avançar um pouquinho mais na... Primeiro você tem que decorar isso daqui, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Você tem que decorar isso aqui. Treina no ônibus, não tem jeito. E depois aqui no intervalo, a segunda, aqui já são intervalos todos melódicos, né? Um depois do outro. É para realmente a gente conhecer o nome, como se dá a nomenclatura dos intervalos. Então aqui não são intervalos harmônicos ao mesmo tempo, são intervalos melódicos. Vamos aqui, vai ter Dó, Ré, Dó, Mi, né? Vai mostrando todos eles. Então, importante, tanto essa questão aqui, segunda, terça, sexta e sétima são maiores quando estão presentes na escala maior. E a quarta, a quinta, a oitava e o uníssono são justos. O importante é que você pensar também que quando você tem a inversão deles, por exemplo, Dó para Si é uma sétima maior, quando for Dó para Si para baixo, quer dizer, a mesma nota é uma inversão de intervalo. Você puxa esse Si para uma oitava abaixo, que nem aqui, na verdade eu pus o Dó uma oitava acima, tá? Para não ficar tudo aqui embaixo. Então aqui, aí os intervalos maiores ficam menores. Isso ainda não expliquei, né? O intervalo menor é o intervalo maior. Quando diminuído de meio tom, ele fica menor. Quando o menor aumentado de meio tom, ele fica maior. Os intervalos justos, quando aumentados em meio tom, eles ficam aumentados. Quando diminuídos em meio tom, eles ficam diminutos. O maior, quando aumentado de meio tom, fica aumentado também. E o menor, quando diminuído de meio tom, fica diminuto. E todos os aumentados, se aumentados mais uma vez, ficam super aumentados. E todos os diminutos ficam super diminutos, né? Muito raro de acontecer. E você tem que pensar, então, que de Dó para Ré é sempre uma segunda. Se ele descer meio tom, Ré, Dó para Ré bemol, ele será uma segunda ainda, uma segunda menor. Agora, Dó para Dó sustenido, quer dizer, Dó para Dó, né? Está dando uma questão de nomenclatura. Dó para Dó sustenido, que é a mesma coisa que Ré bemol, Dó para Dó sustenido é um uníssono aumentado. E Dó para Ré bemol é uma segunda menor. Isso é um complicador aí em termos de nomenclatura.
mas é para que eu vou falar muito disso, vai acontecer certas situações, então é legal que vocês estejam sabendo. Então, o Dó para Si, que é uma sétima maior quando ascendente, quando descendente é uma segunda menor. O Dó para Lá, que é uma sexta maior, uma terça menor. Dó para Sol, que é uma quinta, quando descendente, uma quarta. Dó para Fá, que é uma quinta, quando descendente, quando ascendente, é uma quarta. Dó para Mi é uma terça maior, Dó para Mi é uma terça menor quando descendente. A Ré é uma segunda maior, vira uma sétima menor. E a oitava justa é o uníssono justo também, né? Então os justos se mantêm como justos e os maiores viram menores, os menores viram maiores. Vamos ver aqui essas. Então aqui é a questão dos intervalos, né? Aqui eu já escrevi todos os intervalos, são essas regras aqui, dos maiores quando diminuídos meio tom viram menores e vice-versa, os justos e maiores quando aumentados meio tom ficam aumentados, os menores e justos quando diminuídos meio tom ficam diminutos, os aumentados quando aumentados meio tom super aumentados, e os diminutos quando diminuídos meio tom viram super diminutos. Aí tem essa questão da regra. Aqui como eu fiz todas as notas dós aqui, e aqui eu fui subindo para saber os nomes das notas. Tem um uníssono, uníssono aumentado, segunda maior, segunda aumentada. Então, Dó para Ré, sustenido, é uma segunda aumentada. Veja que o Ré sustenido é o mesmo do Mi bemol, que é a terça menor do Dó. Mas quando é chamado de Ré sustenido, ele é uma segunda aumentada. Aí vai ter todos: terça maior, quarta justa, quarta aumentada, quinta justa, quinta aumentada. Essa aqui também dá problema. A quinta aumentada pode ser chamada, é a mesma nota da 13ª bemol, mas quando escrito como em relação a Dó, como Sol sustenido, será chamado de quinta aumentada. Quando será um Lá bemol, como vai mostrar aqui, será uma 13ª bemol. Aqui, 13ª menor, né? Ou 13ª bemol. Aí vamos tendo aqui, depois aqui da oitava, né? Aqui no caso, a oitava aumentada, a nona aumentada, como aqui, né? Aqui seria a segunda aumentada e aqui seria a terça. Aqui já seria a nona e a nona aumentada, terça de novo, ou décima, né? Mas que a gente vai chamar de terça em harmonia, porque não tem diferença a função das notas na oitava. Talvez os intervalos compostos sim, mas os intervalos simples, a gente vai referir a eles como o nome deles de terça e quinta, será sempre terça e quinta, né? Se eles forem dissonâncias superiores, eles vão ser chamados como nona, 11ª, 13ª. Aí a quarta justa, a 11ª justa, né? A 11ª maior, a 11ª aumentada, né? Porque seria a 11ª justa estranha, né? 11ª maior. Aí 12ª maior, aí a 12ª aumentada, 13ª aumentada, a 7ª maior, aqui no caso dessa quarta maior, né? E daí, então eu escrevi quando é ascendente, quando não tem nenhuma referência, a gente costuma usar sustenido, e quando é descendente, a gente usa bemol. Aí tem todas as mesmas regras aqui. Vamos dar uma ouvida nessa escadinha aqui. Então, voltando a falar aqui dos bemóis, da descendente, que nós temos a sétima maior, que aparece bastante no estudo da harmonia, a sétima menor, que a gente costuma chamar de sétima só. Né? A 13ª maior, 13ª bemol, que é o Lá bemol, 12ª não se usa muito, que é a que chamamos de quinta mesmo. A
quinta diminuta, no caso, que vai ser a 12ª menor, né? 11ª, 11ª bemol não se usa, né? Porque é a terça. Aí a terça, a décima, né? Aí a 10ª menor, nona menor, 8ª justa, 7ª maior, sétima, sexta maior, a sexta menor, sexta maior e sexta menor se usa em harmonia bastante, que seria a 13ª e a 13ª menor. Mas elas têm funções diferentes, né? Serão chamadas de 13ª quando for acorde de sétima, e quando for acorde de tônica, ou maior ou menor, que eles vão ser chamados de sexta maior ou sexta menor. A gente vai ver isso mais para frente. Quinta diminuta, quarta justa, terça maior, terça menor. Aí sim, aqui o Mi bemol é terça menor, o Ré sustenido é segunda aumentada ou nona aumentada. Segunda maior, nona menor e tônica. Virou, não sei se ficou uma salada muito grande, mas o que a gente mais usa, que é o resumo do que a gente usa. Fora os intervalos simples, né? Tônica, terça e quinta, que pode ser, a terça pode ser maior ou menor, a quinta pode ser aumentada, justa ou diminuta. Nós vamos ter também o nona bemol, a nona aumentada, em relação a tudo isso em relação a dó, né? Terça menor, terça maior, 11ª aumentada, quinta bemol ou quinta diminuta, que é a mesma nota da quarta aumentada, né? Mas se usa em situações diferentes, nomes diferentes, né? Dependendo da escala. Vamos discutir isso mais para frente. Por que você pode ter situações que você usa a quarta aumentada? Bem, a 11ª aumentada vai ser um acorde de sétima. A tríade, geralmente, a gente usa, quando é a tríade de dó, a gente usa a quinta bemol, ou quando for a base de uma escala de tons inteiros, né? Ou a pessoa faz questão que seja um acorde que não pode ter duas quintas, né? Ele está querendo dizer que não vai ter a quinta. Apesar que quando você usa essa primeira aumentada, você tira a quinta também. Isso é uma coisa bem comum. Aí a quinta mesmo, a quinta aumentada, 13ª bemol, 13ª ou sexta, que seria a sexta menor, né? Sétima, que é a sétima que chama de sétima mesmo, é a sétima maior, ou major 7. Aqui tem vários nomes que eles usam nos acordes, né? Que é 7M ou Major 7. Eu prefiro Major 7, que dá menos confusão. Tem gente que usa 7+, eu não gosto, porque pode confundir com acorde aumentado, que muita gente põe um acorde mais um maisinho, querendo dizer quinta aumentada. Eu prefiro chamar de Major 7. Podemos ouvir isso aqui também. Aqui eu pus colcheia, foi porque acabou faltando, eu quis usar ficar numa linha só. Poderia ser todos ao mesmo tempo, não se preocupe com isso. Finalmente, já estamos chegando no fim das coisas que eu gostaria de mostrar nesse início. Outra coisa importante são os vários tons, né? Nós falamos tudo isso em dó, todos os intervalos em dó, mas na verdade a gente tem você pode fazer em todas as notas, né? Você pode ter escalas maiores e menores em todos os tons, você pode utilizar todos os 12 tons. E daí nós temos que cada tom, se você for colocar a distância, o molde da escala de dó, né? Que é de dó para ré, um tom, ré para mi, um tom, mi para fá, meio tom, fá para sol, um tom, sol para lá, um tom, lá para si, um tom, e si para dó, meio tom, ou seja, tom, tom, meio tom, 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 meio tom. Se aplicar isso começando em qualquer nota, vai acontecer isso. Sol maior e Mi menor vão ter um sustenido, Ré maior vai ter 2 sustenidos, Lá maior vai ter 3 sustenidos. Assim vai até que fica tantos sustenidos, que como é começar a ter dobrados sustenidos, né, a gente usa bemóis. Então, quando vai caminhando em quintas, subindo, Dó para Sol é uma quinta, Sol para Ré é uma quinta, você vai aumentando um sustenido. E o sustenido, precisa, a regrinha é que o sustenido está meio tom abaixo da tônica. Então, o Sol maior vai ter, ele está uma quinta de Dó, então Dó não tem nenhum sustenido, uma quinta acima tem um sustenido.
E o sustenido é o Fá sustenido, que está meio tom abaixo de Sol. Ré está uma quinta de Sol, então ele tem 2 sustenidos. E os sustenidos também andam em quintas. Ele já vai manter aquele do Fá sustenido e vai ter o de Dó sustenido. Então, Fá, Dó, Dó sustenidos, essa sequência tem que aprender também a decorar, que são de quintas. Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Então aqui vai ter 2 sustenidos e o segundo último sustenido Dó sustenido, que está meio tom abaixo da tônica. É a sétima maior. Daí mais uma, e assim vai. Até que você vai chegar, vai ter uma enarmonia, mas a enarmonia é do Sol bemol com Fá sustenido, que são as mesmas notas, né? Soam iguais. Então, só que aqui tem sustenidos, o último é um Mi sustenido, que está meio tom abaixo de Fá sustenido, e o Sol bemol, que os bemóis são outra regra. O Fá, você tem que decorar que tem um bemol só, e aí vai em quartas. De Dó para Fá é uma quarta, tem um bemol. Você vai aumentando os bemóis em quartas, né? Então, o próximo, a quarta do Fá é o Si bemol, e daí ele vai aumentar um bemol, que também está uma quarta, que é o Mi bemol, o Si bemol para o Mi bemol. A tonalidade é o bemol anterior. Só o Fá que muda essa regra, né? O Fá ele vai ter um bemol, você tem que decorar isso aí. Aí você acrescentou uma quarta, Mi bemol, vai ser Si bemol, que é o bemol anterior da clave. Essa é uma regra, vocês quiserem estudar. Aqui são todos, tem que praticar tá em todas as escalas. Tudo que eu vou falar em Dó, você tem que praticar em todas as escalas. Você tem que praticar todas as cadências, que eu vou passar todos os acordes, o campo harmônico de todos eles, para você ficar com a mesma habilidade em todas as tonalidades. E também, tanto na escrita também, porque senão a gente vai falar de uma quinta de um acorde, você tem que estar com isso bem claro, para não ficar qual será a quinta desse, a quarta desse, é maior ou menor, você vai ter que já saber, isso é uma coisa bem importante. Ainda outro assunto, então isso aqui são as claves, né? Claves de cada tom. Importante é que eles aumentam os sustenidos em quintas, aumentam os bemóis em quartas. O sustenido, o último sustenido está meio tom da escala maior referente, e daí você tem que saber a menor, né? Isso é de cada um que é a sexta, né? E os bemóis vão dando em quartas e o tom é o penúltimo bemol, menos no primeiro que é Fá maior, que é o Si bemol, não vai ter penúltimo, né? E eles andam em quartas, para aumentando o número de bemóis em quartas. Isso é uma regra mais para leitura, mas que às vezes a pessoa não tem essa. Eu acho que eu vou fazer a maioria dos exemplos em Dó. Pretendo. Tem gente que muda, faz cada exemplo num tom para a pessoa praticar. É legal. Eu acho melhor em Dó mesmo. Daí a pessoa transporta. Vou fazer faz em Dó e em um outro. Acho que isso pode ser legal também. Aí, outra questão importante que vai antes é a série harmônica. Quando uma nota é soada, ela soa uma série de harmônicos, de notas que vão soar ao mesmo tempo, como se fosse uma pedrinha no lago. Você joga a pedrinha no lago, fica uma série de ondinhas, né? Essas ondinhas seriam os harmônicos. A coisa da física, são matematicamente iguais. Elas vão, o primeiro é o dobro, mas depois elas mantêm a mesma distância. Porém, as notas, acontece uma coisa interessante, né? As notas vão ficando cada vez mais distantes. Então, como os intervalos, a oitava é o dobro da frequência, então, por exemplo, se um Lá 120, que deve estar aqui, ele vai bater, vai soar o Lá 220. Vai soar o segundo harmônico, vai ser mais 110. Então, o outro harmônico vai ser 110, 220, 330. Mas o outro lá vai estar no 440. Aqui é Dó, tá? Eu só falei 220 para eu saber do 440 para ficar fácil a conta. Então, se fosse o Lá, né? Seria 110, 220, 330, 440, 550 e vai assim, sempre somando, os harmônicos vão somando o,
vai ser uma soma, né? E as oitavas é o dobro. Então, por exemplo, se fosse lá 110, o primeiro harmônico seria 220. Mas o terceiro harmônico não seria 330, mas a outra oitava estaria em 440. E, por exemplo, e a oitava desse 330 seria que se ele tocasse, o primeiro harmônico do 330 seria 660. Então, ou seja, os harmônicos vão ficando cada vez dentro da escala, cada vez menores. Você vê que aqui é uma oitava, depois uma quinta, daí a outra oitava referente aqui, né? Vai ser uma quarta, depois uma terça, depois uma outra terça, depois uma terça menor, depois uma segunda maior, depois outra segunda maior, depois outra segunda maior, daí outra segunda maior, depois uma segunda menor, depois uma segunda maior. Isso aqui vai dando um erro, tá? Isso aqui não fica exato como a nossa. Então, é isso que foi o temperamento que foi feito lá no tempo do Bach, que ele escreveu o cravo bem temperado, porque todas as tonalidades não eram iguais, né? As pessoas faziam tudo, na verdade, em Dó ou em Sol, com pequenas variações. Então, porque houve um ajuste que não corresponde à parte física. Porque se você fizesse a evolução em quintas ou em oitavas, ia dar um erro. Então essa aproximação, na verdade, nossa afinação é um pouquinho desafinada, não é afinação natural. Mas, por outro lado, propiciou a harmonia. Sem você ter essa aproximação, você não poderia tocar em todas as tonalidades de forma igual, né? Porque você teria, às vezes, o bemol era diferente do sustenido, enfim, e você teria acordes meio menor, meio maior. Então, hoje em dia, a gente já pensa sempre nas 12 notas. Em outras civilizações orientais, que nossa música pode parecer desafinada para eles, né? Então, isso é importante. E a gente pensar que as notas fundamentais do acorde, né, a oitava, a quinta e a terça, são as primeiras, são as mais consonantes. Aqui elas vão se tornando mais dissonantes. A única erro a essa ideia, né, é a terça menor, que na verdade está lá em cima. Ela não deveria parecer tão consonante. Aí pode ser porque ela é parecida, pode parecer uma variação da terça maior, né? Isso que eu penso. Mas esses primeiros harmônicos são notas que elas têm batimentos mais, mais simples. Esse aqui, por exemplo, é o dobro, né? O dobro do batimento, aqui 2 para 3. São relações mais simples. Aqui começa a ter relações de 15 por 7, assim, de frequência, né? A subdivisão vai ficando mais complexa. Essa é a explicação que nós temos. Nós percebemos isso intuitivamente, que ela nem conta nesses batimentos. Ele fala que vai resultar nos sons mais escuros, porque muito no grave, todos eles vão gerar harmônicos, vão simbolar tudo. Então, se você fizer uma harmonia ou uma orquestração respeitando os intervalos maiores no grave e menores na parte de cima, é como soa melhor. Vamos ver o que ele fala aqui. No piano, a série harmônica é de fundamental importância. Se observarmos o exemplo acima, notaremos que os intervalos na região grave são bastante amplos. À medida que vão subindo, vão se estreitando cada vez mais. Isso significa que as aberturas na região grave devem ser bastante espaçadas, enquanto que na região média e aguda pode se estreitar cada vez mais. Se tocarmos acordes com intervalos muito fechados na região grave, o som produzido não será claro e se tornará obscuro e confuso. Exemplo, temos aqui esses acordes aqui. Isso é muito importante porque todas as regras harmônicas também têm limites de intervalos no grave, tem algumas coisas assim, mas você pode, se quiser aquele efeito, você vai saber que no grave as notas tocadas perto vão gerar milhares de harmônicos com batimentos, que será muito mais complicado. Enquanto que se você montar uma abertura mais semelhante aos harmônicos, eles vão soar mais naturais, vamos dizer assim. Então, já falamos sobre os intervalos, falamos sobre a escala maior. Eu acho que vou encerrando por aqui. Isso é uma base. Aí, com essa base, a aula que vem eu já falo sobre o campo harmônico maior. E daí fica mais simples, a gente começa a entrar no que interessa, né? A gente vai saber quando eu falar uma terça, porque os acordes são formações
empilhamentos de terça. No geral, existem empilhamentos de quartas, alguns segundas, mas no geral é considerado empilhamentos de terças, né? Então já deu um bom tempo aqui. Espero que essa aula, aí na aula que vem, já comece com a harmonia mesmo. Porque campo harmônico, funções, aí dominantes, dominantes secundários, os dominantes estendidos, e o esqueleto da harmonia é esse. Tem muito mais coisa, mas com isso aí a gente já pode começar a analisar músicas e tal, pensar em substituições, funções harmônicas. É isso. Então até a próxima. Clique no sininho, entre no canal para não perder as outras aulas. E veja o meu outro curso que vai aparecer aqui em algum lugar de leitura rítmica. E obrigado, valeu.